Tudo bem? A única coisa que ficou espalhada, né? Vocês não vão sentar, não? Vamos fazer volume aqui. Boa noite, tá? Legal? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Lar Dona Guiomar. Antes de mais nada, alguns recados, se eu estiver esquecendo, a Carla me ajuda. A gente, logo depois da palestra, nós temos os passes. Quem não quiser, pode ficar à vontade, a gente vai chamando por fileira, tá bom? Depois também temos um alinhamento para quem já está vindo, e quem está vindo pela primeira vez, acho que ninguém, né? É só conversar depois com a Carla. Nós temos ali dois cadernos para as preces, para as intenções, um de encarnados, outro de desencarnados. Nossas campanhas, estamos arrecadando ainda? Sim. Eu estou sempre por fora, né? Mais ou menos. Para o café da manhã, que a gente faz, e também o sopão, que a gente faz no próximo final de semana, Bim? Próximo sábado. Quem puder ajudar, doar, a gente está sempre recebendo e agradece. Só. Então, antes de começar, a gente normalmente lê um desses livros, como Sinal Verde, mas hoje eu vou ler uma prece que me apareceu por acaso, né? Muito por acaso. Chama Prece em Desobsessão. Deus de infinita bondade, na supressão dos conflitos em que nos inimizamos uns com os outros, induze-nos a ver na condição de perseguidos, se não temos sido perseguidores. Encolhendo aflições e lágrimas, faze-nos observar se não temos semeado lágrimas e aflições nas estradas alheias. Ajuda-nos a receber ofensas por medicação, que nos cure as enfermidades do espírito, e acolher em nossos adversários instrumentos da vida, que nos experimentam a capacidade de compreender e servir, conforme os preceitos que Jesus exemplificou. Não nos deixe, ó Pai de misericórdia, identificarmos companheiros menos felizes que nos imponham problemas, senão irmãos com que necessitamos recompor o próprio caminho, em bases de fraternidade e de paz. Auxilia-nos a verificar que todo processo de obsessão é compartilhado pela vítima e pelo agressor. Leva-nos a reconhecer que unicamente com a luz do bem é que dissiparemos a sombra do mal. Ensina-nos, ó Deus de infinita sabedoria, que o amor, e só o amor, é a vontade para todas as criaturas, em toda parte e para sempre. Que assim seja. Albino Teixeira, do livro Paz e Renovação, Francisco Cândido Xavier. Vamos então fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento à figura do nosso amoroso Mestre Jesus e pedir para que essa noite, como todas as terças-feiras, seja uma noite de muita luz, de muito aprendizado, que possamos aprender com os conceitos aqui trazidos e, sintonizando com uma espiritualidade superior, possamos aprender cada vez mais para que, com o conhecimento, possamos seguir na nossa evolução. Que assim seja. Hoje, nosso convidado é o Paulo, que vai trazer um assunto que, por acaso, não tem nada a ver com a prece que eu li. Só por acaso, né, Marcelo? Paulo. São todos meus? Todos seus. Todos meus? Então tá, vocês vão sentar? Você tem que ficar aí na... Então tá bom. Eu faço questão. Boa noite, pessoal. Todo mundo bem? Tudo bom? Vamos chegar. Quem não é espírita aqui? Todo mundo é espírita. Você tá...
Não sei. Tá bom. Quem aqui é médium? Eu. Quem é médium? Pode levantar. Pode levantar a mão. Pode levantar a mão. Pode levantar a mão. Todos somos médiuns. A mediunidade é uma faculdade humana, né? Mas vamos lá, pessoal. O tema que a gente escolheu para bater um papo com vocês, a ideia é fazer realmente um bate-papo. É a obsessão. Capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Dá para falar uma semana sem intervalo sobre o capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Então eu vou tentar ser breve, vou tentar ser leve, não sei qual é o grau de conhecimento espírita que vocês têm, né? Então a gente vai pegar leve. Por favor, me interrompam, perguntem, tá? Aproveitem a ocasião, fiquem à vontade. A ideia é que isso aqui seja um bate-papo, porque o tema é complexo, bem complexo. Legal? Então vamos lá, vamos andar. Bom, eu trabalho lá na Casa Amor e Fraternidade, né, em trabalho de desobsessão. Eu sou dirigente da casa e conduzo os trabalhos de desobsessão há 11 anos. Né? Então a gente já viu muita coisa certa, muita coisa errada. Fica aí os nossos canais de YouTube, de Instagram, quem quiser dar uma olhada. No nosso YouTube e no Instagram, às segundas-feiras nós fazemos o estudo que no momento está sendo o Livro dos Espíritos. Estamos aí há quase 2 anos, estamos na questão 722, ontem, né? Não temos desde da primeira questão, mas quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha. O que a gente faz lá? Um bate-papo entre amigos, tá? Nosso estudo é esse, a minha palestra é essa. É um bate-papo entre amigos espíritas. Legal? Então, quem tiver curiosidade, depois vai lá ver, siga a gente e tá tudo certo. Bom, todo mundo que vai fazer um trabalho espiritual, toda casa que tem um trabalho de palestra, né, costuma falar isso aqui para as pessoas, é que quando a gente está lá fazendo uma palestra, a gente sempre está muito bem orientado e protegido pela espiritualidade. A que veio comigo, da minha casa, que pediu licença para essa noite trabalhar nessa casa. E está todo mundo aqui, para não deixar o palestrante fazer muita bobagem, fazer pouca bobagem. Mas já é a primeira coisa do nosso estudo de desobsessão. Saibam vocês que todo estudo é também um trabalho de desobsessão, tá? Então, nesse momento que nós estamos iniciando, estamos sendo intuídos, Marcelo fez uma muito bonita oração, os mentores de cada um de vocês vieram juntos, felizes por vocês estarem aprendendo a doutrina. Cada um de nós trouxe mais de um convidado espiritual para esta casa, a fim de ser socorrido. Irmãos que se encontram em perturbação, irmãos infelizes, né? Irmãos muitas vezes maldosos ainda, endurecidos no coração, tá? Todos nós trouxemos. Ah, Paulo, mas essa casa ela não tem um trabalho mediúnico de desobsessão, mas o trabalho é feito pela espiritualidade do mesmo jeito. E a caridade é feita por quem? Cada um de nós, sem a gente perceber. É disso que Jesus falava quando não deixa a tua mão esquerda saber o que a direita fez. E a gente nem sabe que faz tudo isso daqui numa casa espírita quando a gente vem aguentar uma palestra, né? Vamos seguir. Bom, para a gente entrar diretamente no nosso assunto, eu preciso revisar com vocês algumas questõezinhas do Livro dos Espíritos, tá? Então vamos lá. Lá no capítulo 9 fala da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. É o Livro dos Espíritos. Todo mundo já leu o Livro dos Espíritos? Alguém aqui não leu? Não? Então tá bom. O Livro dos Espíritos é o primeiro livro da doutrina kardecista. A doutrina, pessoal, não é de Allan Kardec. Cuidado. A doutrina é dos espíritos superiores. Allan Kardec é o organizador, o codificador. Ele que fez o livro, ele fez o código, fazendo pergunta para milhares de médiuns diferentes, e essas respostas tinham que bater através de um sistema científico chamado controle universal da informação e da pesquisa, tá? Muita gente fala, você é espírita kardecista? Eu falo, não, eu sou espírita.
Porque espiritismo só existe um. O resto é espiritualismo. Não sei porque. Adoro a Umbanda, acho muito bonito. Acho assim, uma religião nascida no Brasil, muito bonita. Mas eu não sei porque os nossos irmãos, né, dessas religiões afro, ficaram com um pouco de vergonha de ser chamado de macumbeiro e estão colocando aí centro espírita, cabocla, não sei o quê. Centro, mãe. E aí dá um nó na cabeça de quem não conhece a doutrina, né? Outra coisa que pergunto é se é espírita, é de mesa branca ou se é de... Também não tem mesa. Não tem mesa. Pessoal, mediunidade, trabalho mediúnico do espiritismo, você pode fazer em pé. A gente bota uma mesa e bota uma cadeira para conforto do médium. Ah, então é mesa branca, a gente põe uma toalha branca porque é uma toalha branca. Pode ser marrom, pode ser verde, pode ser vermelha, pode ser preta, né? Ah, então toalha preta vai atrair maus espíritos. Não, não vai, né? Tá ok? Então vamos lá, vamos entrar nisso aí. Penetração dos nossos pensamentos pelos espíritos, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa aprender, lembrar: os espíritos conseguem ver tudo que a gente faz? Sim, vamos. Quem acha que sim, quem acha que não, quem não tem certeza, sim. Podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeado por eles. A expressão que o Kardec usa é que nós nos acotovelamos com os espíritos. Mas Paulão, tá maluco? Cadê? Onde que está? É uma outra faixa vibratória. Nós não conseguimos perceber, a não ser que tivesse algum médium vidente aqui, né? Na minha casa eu tenho 2. E eles vêm, e não é sempre que eles vêm. Eles vêm quando lhes é permitido e quando os espíritos querem, por algum motivo útil, se mostrarem para eles, né? Então nos acotovelamos e eles sim nos interpretam. Lá na 457, eles conseguem ver tudo o que fazemos. Eles podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? O que vocês acham? Sim, pode. Os mais secretos. Vou explicar como. Quando a gente fala isso na plateia, todo mundo fala assim: o que eu pensei da avó Adelaide que morreu, né? Conhecem muitas vezes aquilo que desejaríeis ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Por quê? Vou te explicar rapidinho, porque senão nós ficamos até às 2 horas da manhã aqui falando. Sempre dá muita... Mas como assim? Quando nós pensamos, está nas obras de André Luiz, quando nós pensamos, para os espíritos, é como se em cima da nossa cabecinha tivesse uma TV 8K, tela plana de 0,5 milímetro. E tudo o que pensamos, para eles é como se fosse um filme. De acordo com o seu grau de evolução, conseguem ver mais ou conseguem ver menos, mas todos conseguem ver sim, saber, entender o que pensamos. Quando falamos ver, vou fazer um gesto, é ver aqui, ó, não é ver aqui, tá? Beleza? Então, por isso que nós precisamos, depois nós vamos falar de obsessão. Então eles conseguem ver tudo que a gente faz, conseguem saber o que a gente pensa, consegue. Assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, pois não podemos fazer essa mesma pessoa depois de morta? Isso é uma pergunta também de Allan Kardec para os espíritos. Quer dizer que então é mais fácil enganar os vivos do que os mortos? Sim, é exatamente isso. Certamente, pois quando vos julgais bem escondidos, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. Não foi só a espiritualidade superior que falou isso. Santo Agostinho da Igreja Católica também falou isso. Ele fala de uma nuvem de espíritos que nos acerca. Então, pessoal, onde fica o plano espiritual? Aonde fica o plano espiritual? Porque todo mundo fala, quando eu desencarnar eu vou lá para o plano espiritual.
O plano espiritual fica aqui. Ele é uma condição mental, tá? Mental, beleza? Vamos correr. Falamos da percepção. Agora, se eles ouvem, se eles conseguem ver o que a gente pensa, se eles conseguem ver o que a gente faz, eles conseguem influenciar os nossos pensamentos e as nossas ações. Vamos lá ver. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E aí? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não tem opinião formada? Sim, mas eu acho que a gente tem que controlar o nosso corpo. Muito bom, temos o livre-arbítrio, o maior dom que Deus nos deu. Mas Eu controlo o meu corpo. é, A passividade. mas não desafia. Calma, vamos lá. Mas Tá. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente, Kardec até usa uma expressão de ordinário, né? Comumente, são eles que vos... cuidado com essa palavra dirigir. São eles que fazem as coisas para você? Não. São eles que te obrigam a fazer as coisas? Não. Ele matou 10 porque ele estava possuído pelo demônio. Não. Ok? Mas como disse aqui o nosso amigo, eu tenho que ter um autocontrole. Temos o tal do livre-arbítrio. Mas a maioria dos médiums penam com esse negócio que nós vamos falar hoje, chamado obsessão. Tá? A gente vai ver por quê. Está lá no livro dos médiuns, né? Capítulo 23, o que é obsessão? É a ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Uma ação persistente. Nós usamos um termo. Atenção, espíritas, todos. Até aqueles que falaram que não são médiuns. Todo mundo está sujeito a ser obsediado? Sim. Então todo mundo é médium. Provou, além do que Kardec já tinha falado, o espírito de verdade, através da sua falange de espíritos, nos disse o quê? Que a mediunidade é uma faculdade. Qual outra faculdade que o ser humano tem? Visão, tato, olfato, né? Os sabores e assim por diante. Então, é uma ação persistente. Nós na prática chamamos isso, atenção amigos espíritas, de monoideísmo. Ideia fixa. Então, se em determinado momento da sua vida, sem muito motivo, aquela irritação, aquele dia que o Marcelo, há 8 anos atrás, me ofereceu um copo de cerveja e estava morno e eu estranhei, aquilo de repente volta para minha cabeça e começa assim, mas o Marcelo não devia ter feito esse negócio com a cerveja, porque a cerveja morna faz mal, porque o copo que ele deu na mão, que não dizer que é monoideísmo, primeiro sintoma de ataque obsessivo, né? Então muito cuidado, pessoal, com essas coisinhas que voltam na nossa cabeça. Ela é praticada por espíritos inferiores. Paulo, posso ser obsediado pelo meu mentor? Não. Posso ser obsediado por Bezerra de Menezes? Não. São espíritos inferiores, tá? Apresenta características muito diversas entre um e outro, mas o que é perigoso? Essa influência pode causar perturbação do organismo e das faculdades mentais. Ok? Oi? Intuição pode-se dizer que é a mesma coisa que mediunidade? Então vamos lá, tem duas coisas muito parecidas que não são a mesma coisa. A intuição e a inspiração. Intuição é anímico, é teu. Então você tem uma intuição porque você tem consigo uma bagagem de várias encarnações. Pessoal, acreditamos na reencarnação. Seria um insight? Um insight, dá o nome que quiser. Insight, intuição, déjà vu, premonição, tá? Então a intuição é anímico. A
Qual foi o termo que eu falei? A inspiração é mediúnica. Normalmente ela é intermediada por algum espírito. Ok? Fui intuído a aceitar a palestra de hoje. Estou sendo inspirado a fazê-la. Legal? Completa do organismo das faculdades mentais. Rapidamente. Dr. Paulo César Frutuoso é um professor doutor, cirurgião oncológico no Rio de Janeiro, trabalhador da casa de Frei Luiz, uma casa que faz uma coisa que eu nunca vi, espero algum dia ver, materialização de espíritos. Sabe o que é materialização de espíritos? É assim, ó, eles fazem um trabalho médico lá, que isso aqui é a maca, a gente deita o Marcelão aqui na maca, o médium vai lá dentro, entra em transe, o médium vai lá, ele está lá, dormindão. De lá de dentro da cabine sai um médico espiritual que todos vocês podem ouvir, ver e tocar. Boa noite, vamos começar a cirurgia. Um dia eu quero ver isso. Tá? Mas ele nos conta rapidamente. Havia uma parente de um trabalhador da casa espírita que adquiriu uma inflamação do miocárdio, uma miocardite. Era uma senhora já de alguma idade, não era muito idosa, e ela estava internada na UTI e medicamento não passava, e não sei o que não passava, e ela só piorando, ela só afundando. E não respondia às medicações, e que bactéria é essa, que micróbio que é, blá, 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 blá. Finalmente chegou uma hora que chegaram lá para o Paulo César, falaram, olha, você não quer dar uma olhada lá, vocês que mexem com essas coisas aí, né? A gente que mexe com essas coisas. Paulo César, como médico, conversou com os colegas da UTI, falou, posso vir aí? Nós vamos fazer uma oração, vou vir eu mais uma pessoa. O que ele fez? Catou lá na casa dele um médium vidente. Falou, vamos comigo. Foram lá na beira do leito da mulher. Isso ele conta nas palestras dele, está no YouTube, tá? E está no livro dele também que eu li. Vamos fazer uma oração, tal, blá, 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 blá. E a mulher lá. Aí ele vira-se para o médico e fala assim, meu irmão, e aí? O que você está vendo? Ele falou, olha, eu estou vendo agarrado nela, na cama, uma entidade trevosa, bem perversa. E ela está agarrada nela. Tá, então vamos orar. Pai, falou, vai falando o que você está vendo. Falou, agora chegou uma equipe espiritual da nossa casa e está retirando aquela entidade da encarnada, da mulher em questão. Muito bom. Que mais? Falou, agora estou vendo que esta entidade que foi retirada deixou na mulher um fluido negro parecido com piche. Veja que o médium não é... Calma, peraí. O médium não é médico, ele era mecânico de automóvel. Tá? E ele fala assim, em volta do coração, o coração está todo tomado por esse piche negro. Por isso que a medicação aplicada não chega lá. Estamos todos falando do mundo do invisível. E agora? Agora chegaram alguns enfermeiros da nossa casa e eles trouxeram um líquido verde, alguns tubos parecidos com soro, né, aquelas coisas, e estão colocando nela. E aí, agora esse líquido verde está entrando e está saindo líquido preto. Eles estão recolhendo esse líquido preto numa outra vasilha. Bom, agora acabou de passar tudo, tem só o líquido e tal, e aí? Aí eles deram uma fluidificada, aquele líquido preto ficou azul. E aí? Aí eles foram todo mundo embora. 3 dias depois, a mulher saiu da UTI. A medicação começou a fazer efeito. Saiu da UTI e ficou bem. Então é disso que a gente está falando. Muitas vezes a perturbação é no organismo e nas faculdades mentais. Ok? Vamos lá. Um dos caracteres distintivos dos maus espíritos é a imposição. Então, quando a gente fala de maus espíritos eles impõem a sua vontade. Com uma correção, nós espíritas não dizemos maus espíritos, né? O Kardec fala isso para o espírito de verdade
Falou assim, olha, esses espíritos maus, ele falou, olha, chamai-os antes de espíritos infelizes, porque ninguém de fato é mau. Ou não tem um entendimento, ou está perturbado, ou são muito infelizes. Né? Então, esses irmãos infelizes gostam sempre de se impor. Né? Eles dão ordens e querem ser obedecidos. Se não são atendidos, os bons nunca se impõem. E se eles não são atendidos, se retiram. Esse é o problema do médium. O médium, vou falar duas palavrinhas aqui. João de Deus. É médium? É médium, continua sendo. Mediunidade é uma faculdade. Alguém te tira o paladar? Alguém te tira o olfato? Alguém te tira a visão? Só se amputar os dedos, né? João de Deus foi um grande médium, efetuou muita cura. Se perdeu? Se perdeu. Tá? Quando ele se perdeu, o que aconteceu com a espiritualidade superior? Falou, Marcelão, não faz isso. Né? Mãe da Pietra, como é que é seu nome? Fran, faz isso, irmã. Não, nós estamos tanto tempo juntos, não faz isso. Você vai lá e faz. Uma vez, duas vezes, três vezes. O que os nossos espíritos protetores fazem? Eles não nos abandonam, mas eles falam assim, ah é? Tá legal? Vai lá. E quando eles se afastam, quem é que chega? Os infelizes, os perturbados, né? Então, é isso que acontece. Resulta daí que a impressão que nós produzem os maus espíritos é sempre penosa, sempre desagradável. Os espíritos infelizes, pessoal, eles estão sempre vibrando muito baixo. E uma característica dessa densidade deles é que eles precisam de energia. E eles tiram essa energia de quem? De nós encarnados. É o que se chama, não é a série Eclipse, vampirismo. Não é o Robert Atkinson lá, sei lá, não é, né? Mas é o que se chama de vampirismo. Está lá no livreto chamado Que é o Espiritismo, no capítulo 2, item 72. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso ao espírito mau. Primeira má notícia da noite. Só a primeira. De quem que é a culpa da obsessão? Do obsediado. Seja por uma imperfeição moral, o que pode ser? Nossa, a gente fala tanto, porque é a moral. Porque a moral não é a moral e os bons costumes. Quando a gente fala desse aspecto moral, a gente está dizendo do nosso lado psicológico, do que a gente pensa, do que nós realmente somos. Então, há um ditado popular que fala assim, diga-me com quem tu andas, não é? E eu te direi com quem tu és. No Espiritismo, a gente diz o contrário. Dize-me quem tu és, e eu te direi com quem tu andas. Porque tem uma outra leizinha aí, que é a lei da atração. E essa lei da atração ocorre por causa da sintonia vibracional. Não estamos falando de fantasma, de magia, estamos falando de física. De física. Lei de atração. Tá? Vamos seguir? A obsessão, né? Causas da obsessão. Agora a gente vai falar dos 3 tipos de obsessão que a gente tem. Até aí vocês estão acompanhando? Tá dando certo? Tem 1 milhão de dúvidas, pode perguntar. Fala, mas eu não tenho, mas eu tenho uma vizinha lá que faz não sei o quê. Sempre tem isso daí, não? Vamos lá. Então, são basicamente 3 tipos de obsessão que o Kardec estudou. A obsessão simples, tá? Que é simplesmente o quê? É um espírito perturbado, perturbador, que vê uma oportunidade na gente, seja numa brechinha moral. Que brechinha moral? Eu sou uma pessoa muito invejosa.
É uma brechinha moral. O que esse espírito começa a fazer? Só para se divertir. Você viu o sapato que o cara está usando hoje? Hein? Não, o seu não chega aos pés. Aliás, sapatinho feio o teu, né? Que bom mesmo é o sapato. Pessoal, 24 horas por dia, através do monoideísmo. Se você não é uma pessoa de caráter, você vai. Daqui a pouco você já começa a olhar para o cara e fala, sabia que essa bosta desse sapato aqui? Desculpa. A famosa inveja branca. Exatamente. Tá? Então, essa é a obsessão simples. Aí a gente passa para a mais complicada das obsessões, que é a fascinação. E mais comum. Essa daqui é a que adora médium. E essa daqui adora médium. Né? Lembra que eu falei que o Marcelo teimou e os benfeitores deles fizeram o quê? Ah, é, Marcelão? Você vai continuar a cabeça dura? Então vai. Quando os bons espíritos se afastam e ficam observando, vêm os perturbadores. Olha lá, tem um médium, né, que está largadinho, que é cheio de inveja. Nossa, o cara é fofoqueiro, o cara adora tomar uma birita. E assim vai. Todas falhazinhas morais. Ó, deixa eu dar um exemplo para a gente entender um pouquinho esse negócio de mediunidade. Vou dar um exemplo para vocês, mas é uma figurinha, tá? Para os espíritos, a nossa mediunidade é como se a gente tivesse do nosso lado do corpo uma caixinha de duplo comando do teu corpo. E eles vêm. Então quando o espírito bate o olho num médium, fala, esse cara é médium, essa mina é médium. E ele vê a caixinha de duplo comando. Quando o médium não acredita, não crê, não gosta, está se achando a bolachinha mais gostosa e recheada do pacote de Oreo, essa caixinha fica aberta. Quando essa caixinha fica aberta, qualquer um pode entrar lá e começar a manipular os controlezinhos do Marcelo. E são sorrateiros, são inteligentes, pessoal. Fazem isso chegando no Marcelo e falam assim, ó, meu irmão, vamos fazer uma psicofonia em nome do Cristo. Aí você fala, nossa, que entidade maravilhosa. Pode falar por mim, o público está ouvindo. Ó, irmãos, que a caridade ilumina fogo profundo. Uma vez, duas vezes, você fala, cara, é Bezerra de Menezes. Não é? A hora que o médium está bem certo de que ele está muito bem, que ele está fascinado por aquele espírito, aí é a hora do espírito começar a zoar. Vamos fazer mais uma... Ó, irmãos e irmãs, que todos subam na cadeira e deem 3 vivas para Satã. Oi? E para ele, não percebe, não acredita em quem avisa ele, e quando alguém da casa chega e fala, meu irmão, você está obsediado, ele vai embora. Paulão, quantas vezes já viu esse filme? Em 2 anos, 8. Tá? Só para dar um exemplo do que é a fascinação. E aí, não por último, né, porque a gente tem mais uma modalidade, a subjugação, que é a fascinação elevada ao quadrado. Rara de se ver, tá? No estudo da subjugação, Kardec fala que não existe a possessão de espíritos. Mas isso no primeiro momento do Livro dos Médiuns. Mais para frente, Kardec volta atrás e fala assim, olha, existe uma subjugação que é tão completa que podemos dizer sim que é uma possessão. É uma posse do corpo. A subjugação. Eu convenci o Marcelo que eu sou Jesus Cristo pessoalmente comunicando por ele. Ele está convencido disso. Tudo que eu falar para esse cara, ele vai achar que é a mais absoluta verdade. E fica tão inebriado, pessoal, que não percebe o absurdo. Não percebe. Tá? E aí, quando eu ultrapasso a fascinação, eu começo a subjugar a vontade dele.
Bom, hoje é dia de trabalhar na casa, não. Hoje não é preciso, meu irmão. Hoje você precisa ficar no seu lar. Só que ele esquece que a chave da casa quem tem é ele. E ele não vai e não tem trabalho. E o Espírito faz... facinho de pegar. Ai, Paulo, você está falando de quem? Do Satanás? Do diabo? Não. Qualquer espírito inteligente e leviano, bagunceiro, faz isso só para se divertir. Vamos lá. Como pode relacionar a subjugação com mediunidade semiconsciente? Fala um pouquinho mais alto que eu... Como pode relacionar a subjugação com mediunidade semiconsciente? Ah, tá, vamos lá. Mediunidade inconsciente ou semiconsciente é outro aspecto, é um processo. A subjugação é um trabalho efetuado por um espírito inferior sobre qualquer pessoa, porque todos nós temos mediunidade. A mediunidade realizada sempre dentro da casa espírita. Não, porque eu sou médium, mas eu sou muito bom, eu vou começar a atender na casa das pessoas. Não faça isso. É o primeiro passo da fascinação. Como identificar? Só dar um exemplo. Tinha um amigo médium que fala assim para mim: você exercer sua mediunidade fora da casa espírita é a mesma coisa que você entrar na floresta amazônica com uma vela, um canivete e sem bússola. Você não sabe o que você vai encontrar nem como você vai sair de lá. Expliquei? Fala. Como identificar Qual é um e qual é o outro? Bom, gente, a mediunidade sonambúlica é um estado do médium. Se ele é inconsciente, se ele é semiconsciente, né? É uma coisa. A obsessão é um trabalho espiritual de domínio do médium, tá? O bom médium, o médium que estudou, que fez um bom desenvolvimento mediúnico, ele sabe perfeitamente reconhecer essas energias, né? Todo dia eu tomo um leitinho com groselha gelado. Tem um gosto, não tem? Aí um dia eu pego na geladeira e dou uma bicada no leite gelado com groselha, está azedo. Você percebe? Os espíritos infelizes a gente percebe, tá? Então muito cuidado. Então temos aí a subjugação, que é uma assunção sobre a vontade do médium. O espírito domina ele bem, né? E por final, que não está aqui, a gente tem a possessão. Eu, depois de muito tempo, e muito tempo me questionando, atualmente a minha casa está trabalhando com um caso de possessão. Muito difícil, porque a família da vítima não acredita, é de outra religião. A gente faz os trabalhos mediúnicos na casa, mas não surte efeito, a gente vai ver por quê. Porque primeiro você tem que querer, né? Gente, parece filme do Exorcista. A pessoa se vira, ela faz... Você sabe o que é a ponte invertida? Cadê os atletas daqui? Você deita no chão e faz isso daqui, né? Só que ela faz sem as mãos, com a cabeça e com a ponta do pé. Faz um arco assim, ó. Pessoa. Já foi internada 4 vezes em UTI, chega na UTI. Eu vou me matar, tenta se matar com qualquer coisa, os caras acedam ela e apagam ela. Fica 2, 3 dias em coma, tira do coma. E o que a gente pode fazer? Orar, né? Então tá aí um exemplo de possessão, que eu nunca pensei que fosse ver na minha vida. Bom, vamos seguindo. Os espíritos maus pululam em torno da terra. Tem um monte. Por quê, pessoal? Por quê? Então, aquele Deus que a gente estudou, que é amor infinito, sabedoria, justiça suprema, inteligência sem igual, fez um inferno? Não, ele é amor puro. Acontece que todos esses espíritos infelizes, é uma questão de física de novo, vibram de uma forma tão densa, eles são quase materializados, que eles ficam retidos aonde? Muito próximos da crosta da Terra.
É só por causa disso, não é que não tem um velho de barba com a espada e fala assim, você vai ficar lá na crosta. É uma questão energética. Esses espíritos, mesmo com essa porta aberta, é uma pleiade de espíritos assistindo o trabalho de vocês. É um monte. Inclusive alguns desses. Mas eles não conseguem entrar aqui. Por quê? Porque há uma barreira magnética. Se ele não estiver na vibração certa, para ele é como uma parede. E se você fizer do seu lar um lugar assim? Esse é o segredo, né? A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerado prova ou expiação. Mais uma dica. Quem é a vítima e quem é o agressor na obsessão? Fala. Ia falar, Guto, não? É que tem obsessão dos dois lados, né? Tem. 90% das vezes, a vítima é quem está no plano espiritual. 90% das vezes. Mas, Paulo, essa pessoa que estamos falando, né? Através dos irmãos espirituais da nossa casa, nos foi permitido entender. Falei, posso usar isso numa palestra? Pode usar na palestra. Ambos, é uma moça como vocês, jovem, 2 filhos, um amor de pessoa, que mal fez ela para Deus. Na encarnação passada, ela e esse espírito estavam combatendo na Segunda Guerra Mundial. Ela, soldado alemão, prendeu esse espírito, um soldado da Nova Zelândia, o torturou durante 3 dias e depois o assassinou. Ela não lembra, ele sabe. Né? Então, é prova ou expiação. E como tal, é aceito. Por que que Deus permite isso? Não é a pergunta que vocês iam fazer? Fala, tá, por que que Deus permite isso? O nenê está no berço, recém-nascido. E o bebê começa a ter terrores noturnos. São dívidas do passado, pessoal. Olha, eu costumo falar uma frase. Se vocês gostarem, guardem para vocês. Ela é difícil de aceitar no começo. No universo de nosso Pai, não existem vítimas e não existem injustiçados. Você entendeu? Vou repetir. No universo do nosso Pai, que é perfeito em tudo, não existem vítimas e não existem injustiçados. Nem nós. Nem nós. Você sabe que o Chico uma vez perguntou para o Emmanuel, o que é um criminoso? Sabe que o Emmanuel respondeu para o Chico? Um criminoso, Chico, é qualquer um de nós que foi descoberto. Porque se a gente começar... Quem aqui quer fazer regressão? Agora está uma moda, tem até casa espírita fazendo regressão. Vou dar uma dica. Se Deus colocou um manto do esquecimento na nossa cabecinha para não saber o que fomos, não mexe aí. Não mexe aí. Dica. Não sabemos o que fomos na vida passada. E eu não quero nem saber o que eu fui. Então está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, né? Quase sempre a obsessão exprime a vingança. Então, pessoal, sempre há um atrito entre obsessor e obsediado. Sempre tem uma história. Porque se não fosse assim, o que seria isso aqui? Um inferno de obsessão para lá e para cá, não é? Esse mundo estaria um caos. Não estaria completamente fora do controle. Está fora do controle? Não. Porque há uma história entre obsidiados e obsessor. Vingança. Manteve com ele em uma precedente existência. Tá?
Ai, Paulo, eu não acredito muito nisso. Procura se aqui não faz, vai começar a trabalhar em desobsessão. Né? Quando você vê um espírito se manifestar no trabalho, aviso as moças e as senhoras e as senhoritas. Quando a gente ouve um espírito chegar no trabalho, chorando, berrando, eu falei, eu vou acabar com a vida dela. Meu irmão, faça isso. Ela me jogou no lixo. Aqui em cima a gente tinha combinado tudo, eu ia resgatar um monte de coisa com ela. Ela foi lá no médico e me jogou na lata do lixo. Aborto. Você acha que ele vai ficar feliz no aborto? A mulher praticou um aborto. Ele havia combinado no plano espiritual para que ela fosse mãe dele, resgatasse um monte de coisa juntos. No meio do caminho, somos ainda imperfeitos, a mãe resolveu abortá-lo. Né? E ele se manifestou lá muito perturbado, muito revoltado. Foi conversado, foi acolhido, depois entendeu. Né? E é isso. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso, aquilo que o Paulo César falou. Né? Pessoal, o que é esse fluido aqui? O que é esse fluido? É energia. Nós vivemos, vamos lá, outro conceito básico, né, que é para a gente poder entender isso. Nós vivemos mergulhados num negócio chamado fluido cósmico universal. O universo inteiro está mergulhado nesse tal de fluido cósmico universal. Ele é a matéria primordial, primária, né? Os espíritos, quando estão na erraticidade, ou seja, quando estão desencarnados, quando nós voltarmos à pátria espiritual, uma boa notícia para as moças e para as senhoritas. No plano espiritual, quando vocês quiserem um sapato, basta pensar. E o sapato se plasma no seu pé. Na cor que você quiser. Posso ter mais de um? Pode. Só vai demonstrar sua imperfeição, mas você pode fazer um armário com 432 sapatos e deixar a gente em paz, né, Marcelo? Então veja, o que o espírito pensa, através do fluido cósmico universal, ele realiza. Ok? Aqui na matéria é preciso de mais coisas. Então, para a gente poder materializar tanto o espírito quanto objetos, é preciso do fluido cósmico universal, da ação do espírito através da inteligência, pensamento e vontade, e do fluido do médium, que é o ectoplasma. A combinação deles é capaz de materializar. Né? Tudo bem? Dúvidas, perguntas, divergências, um monte. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, também no 28. Tá? Fatores predisponentes. Tendências instintivas. O que é que deixa a gente ser passível de obsessão? Tendências instintivas, lesões perispirituais. Nós vamos falar de cada uma delas. Imperfeições morais, principalmente essa. Principalmente essa. Tá? Estrutura psicológica da pessoa. Como é que a pessoa é? No que ela acredita, no que ela não acredita. Ela é extremamente materialista. Né? Por que nós estamos com tantos suicídios hoje? Por quê? Porque ninguém acredita em mais nada. Gente, é difícil. Se eu não acredito em absolutamente nada, para mim morreu, acabou, para que eu vou ficar aqui sofrendo? O cara vai e se mata. Se soubesse o que a gente sabe, não faria isso. Né? Educação familiar é um predisponente. E por último, a influência do meio social. Vamos ver rapidinho isso daí, porque tendências instintivas é o que vem com a criança, né? De onde a precoce perversidade, se não da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso. As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco hão progredido. Então, o instinto que vem com a gente, né? O instinto que nasce com a gente. Nós vamos ver depois, tem um slide falando sobre os adolescentes, né?
fazer uma perguntinha para vocês aqui. Existe espiritinho? Espírito criança? Não. Mas Paulo, eu vi num filme, eu vi lá no filme Nosso Lar, que tinha o espiritão, a espiritona e um monte de espiritinho. Lembrem-se de que Nosso Lar é uma colônia de recuperação, não é a erraticidade em si. O Nosso Lar é muito próximo, inclusive, da crosta terrestre. É uma região ainda muito... Alguém aqui já leu o livro Nosso Lar? Já leu? Já leu. A maioria das pessoas vê o filme. O filme é muito bom, muito bonito, mas ele é uma pincelada. Você lembra da rebelião de Nosso Lar? Lembra da rebelião? Por que teve rebelião? Porque os espíritos que estavam começaram a contrabandear bebida, comida e cigarro. Em Nosso Lar foi a primeira vez que o governador teve que ligar a cerca elétrica de Nosso Lar. Cerca elétrica para dizer na nossa linguagem, né? Teve que ligar os campos de força para parar essas penetrações. Tá bom? Então, pessoal, todo espírito é um espírito muito antigo. O livro dos Espíritos fala para a gente lá que o Pai, em sua sabedoria, pega um espírito sofrido que vem para a nossa casa para aprender ou para nos ajudar a melhorar e reveste ele de muita inocência, de muito amor. Ok? Até o dia que ele desabrocha e mostra quem ele realmente é. Por isso tem aquele ditado que fala, é de pequeno que se entorta o pepino. A gente já vai ver isso aí. Alterações da atividade mental. Estão lá nas lesões perispirituais. Dessensibilização de pontos específicos do perispírito, seguida de lesões que refletem no corpo físico. Uma malformação congênita. O que acontece com os suicidas, pessoal? Quando reencarnam, eles vêm com as marcas que eles mesmos causaram ao seu perispírito através do corpo anterior. É castigo de Deus? Não, de novo é uma lei da natureza, né? Quando fazemos um mal muito energético ao nosso corpo, danificamos o perispírito. E o perispírito é a forma do corpo de amanhã. Se eu rebentei a cabeça com um tiro nos miolos, como é que está o meu perispírito? Ele é a matriz do novo corpo. Na próxima encarnação, quando minha mãe começar a me gestar, eu vou aderir àquele feto e é o meu perispírito que vai moldá-lo. E vai moldá-lo com o quê? Isso é expiação, consequência de nossos atos. A alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas, se refletirem na veste carnal. Então, tem inclusive na Revista Espírita, Kardec estudou, havia uma pessoa conhecida deles, que era, na linguagem de antigamente, um idiota. Hoje a gente usa idiota como xingamento, né? Mas o que é o idiota? É aquele que tem a mentalidade abaixo da média, limítrofe. E havia uma pessoa assim, que foi profundamente obsediada. E aí, numa evocação, né, pela equipe de Kardec, perguntaram a esse espírito, falou, olha, você está fazendo isso porque é uma dívida do passado? Ele falou, não. Não, você está fazendo isso porque é engraçado? Não, então por que você está fazendo isso? Ele falou, porque numa pessoa com esse tipo de mentalidade, é fácil fazer. Simples assim. Só porque era fácil. Qual que é a teoria dos espíritos infelizes? Se eu não estou feliz, ninguém mais vai estar. Conhece aquela expressão do namorado, da namorada? Se não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém. É mais ou menos assim que eles pensam. Tudo isso aí foi dito lá pelo André Luiz. Imperfeições morais, comportamentos contrários à lei de Deus, está lá no Livro dos Espíritos, na 269. O interesse pessoal, o apego às coisas materiais, quanto mais materiais nós formos. Pessoal, você está construindo a sua alegria, a sua felicidade em algo que é perecível.
Um dia aquilo vai acabar? Vai, mais cedo ou mais tarde. E todo o seu motivo de viver, toda a sua felicidade está calcada naquilo. Olha, estou falando isso de amor de marido e mulher, amor de filho para pais, de pais para filhos, amor das pessoas pelo dinheiro, amor das pessoas pela beleza. Hoje estamos numa crise, né, infernal. A mulher com 72 anos de idade tem que ter carinha de 35. É uma forma de abrir um canal para obsessão, pessoal. Alguém já viu uma série lá naquele canal E, que é um lixo, chamada Botched? Conta a história de 2 cirurgiões que consertam os erros. Mas a pessoa chega lá transfigurada e fala que já fez 42 cirurgias plásticas e que ela quer ter o lábio do tamanho de 2 salsichas. Há 40 anos atrás, a gente trancava essa pessoa numa salinha e jogava a chave fora. Hoje elas viram influenciadores na rede de internet, né? E aí tá todo mundo socando silicone nos beijos, mulherada não sorri mais, não fala, não toma água. Se convida para tomar um chopp, ela cai tudo, porque não tem controle do lábio. Eu não estou entendendo isso daí, né? Vamos correr. O egoísmo. O egoísmo. Eu, primeiro eu, depois eu. Aí a hora que sobrar um espacinho é mais eu. E os outros? Os outros que se dane, o negócio é eu. Né? O egoísmo, o orgulho, a sensualidade. Essa sensualidade aqui, quando a gente fala de sensualidade, a gente liga muito ao sexo, mas não é só ao sexo, é qualquer tipo de sensação. Adrenalina. Não tem de jovem se matando hoje por causa de adrenalina. No meu tempo a gente andava de carrinho de rolemã na descida. Hoje o cara quer empinar a moto na Washington Luiz, bêbado. É uma forma de sensualidade, né? Ter essas sensações, adrenalina. Transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir os seus semelhantes. Isso não existe na nossa sociedade hoje, né? Já foi banido, né? Não tem mais ninguém. Então tá bom, então vamos prosseguir. Estrutura psicológica, pessoas que revelam imaturidade da personalidade. Pessoas que não cresceram, a gente vê pessoas adultas hoje de 45, 50 anos que são muito imaturas, inconsequentes. Isso também é uma porta aberta para a obsessão, porque elas são facilmente enganadas, né? Indivíduos portadores de neuroses, psicoses e fobias. Aliás, hoje é bonito falar que toma. Quem é que toma? Qualquer coisa. Pessoal, todo mundo que chega para tratamento na nossa casa, a primeira coisa que a pessoa fala, de boca cheia com orgulho, fala: ai, o senhor sabe, né, que eu tomo 3 ansiolíticos e tomo mais remédio para dormir. Fala isso com orgulho. Fala com orgulho de filhos. Aí meu filho é hiperativo? Não, seu filho é mal criado. Aí soca a Ritalina nele. A criança fica querendo retardar. Agora ele tá bom. Tá bom para a professora, tá bom para a mãe, que dá um celular na cara do moleque. Já viram isso em restaurante? O que será do futuro? Paulo, o que isso tem a ver com o Espiritismo? Tudo. Tudo. E tudo fica gravado no espírito da gente. Tudo fica. Tudo. Ó, é uma boa notícia dessa noite. Obrigado. Absolutamente tudo o que vocês viram nessa encarnação e nas passadas, grava. Grava na sua HD pessoal aí, né? Grava no seu espírito, ok? Ao ponto de, como diz o Livro dos Espíritos, se quando a gente desencarnar, e vocês estiverem na erraticidade e falar assim: eu quero lembrar uma palestra que aquele tal de Paulo fez lá na casa Zoom, você vai lembrar dessa palestra, tudo que eu falei. Você vai saber o que eu estava pensando quando eu estava falando e o que você estava pensando quando estava me ouvindo. Tá bom para vocês? Pelo amor de Deus, o cara não vai parar de falar. São 2 minutos para as 9, ele tá... né? É isso que nós vamos lembrar lá. Tá bom? Criaturas reprimidas, complexadas e inseguras. Qualquer tipo humano, assim, né? Temos um monte.
Personalidades autoritárias, egoísticas, vaidosas, mentirosas, submissas. Não tem isso daqui. Tudo isso daqui, pessoal, é um prato cheio para a obsessão. Educação familiar. Aqui vem mais uma má notícia para os pais e mães. Dos pais sobre o filho depois dos pais sobre o filho depois do... Opa, saiu uma coisa. Nenhuma influência exercem os espíritos. Atravessou aí. Ele está perguntando aqui, na verdade, desculpem, que se os pais exercem algum tipo de influência, porque o filho já nasce com o espírito formado. E aí, o espírito de verdade fala assim, ao contrário, bem grande influência exercem os pais. Os pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação. Não, quem educa é a escola. Não. Como dizem alguns professores de uma linha que eu gosto mais, falam, nós ensinamos português, matemática, geografia e história. As crianças devem vir educadas de casa, porque é pai e mãe que tem que educar, né? Desenvolver seus filhos pela educação. E aqui o alerta: os pais tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Diz uma lenda, né? O Divaldo fala, né? Que na hora que chegar lá na erraticidade, vai virar para você, né? Uma entidade superior, e vai falar assim, meu irmão, minha irmã, que fizeste dos filhos que te emprestei? Eu deixei eles no videogame, usar droga, afinal, né? Tá tão na moda, né? Acho que você vai ter que começar tudo de novo. Influência no meio social. Isso aqui também é interessante para quem está nessa mania de vitimismo, né? Quando um homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível. Nós vamos imaginar, né? Aquela pessoa que nasceu lá numa comunidade violenta. Ele se tornou violento por quê? Porque o meio fez isso. Arrastamento, sim. Irresistível? Não. Temos o livre arbítrio, o maior dom que Deus nos deu, o livre arbítrio, poder de escolha, sempre, inclusive quando estamos obsediados, inclusive o médium antes de ser obsediado. Porquanto mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes ele se depara. Ele está lá na comunidade, mas ele está vendo um senhorzinho que acorda todo dia, 3 horas da manhã, desce o morro, vai trabalhar, volta para cá, eu não quero nada do narcotráfico. Mas é mais fácil trabalhar na biqueira, né? São espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo receberam a missão de exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. Ok? Adolescência. Então, aí que vem aquela outra notícia difícil para nós, somos pais e mães. As crianças todas nascem bonitinhas, inocentes, fofinhas, uns anjinhos, né? Tem mãe que não quer que o filho cresça nunca. Conheço mãe que amamenta a criança de 5 anos no peito. Depois reclama porque o marido largou dela. Bota a criança para dormir na cama do casal. Bom, não vim aqui para falar disso. Mas o que acontece na adolescência? Olha que interessante. A idade que o espírito está mais sujeito a influências em razão das alterações hormonais no corpo. Ok? Estão mais sujeitos a influências. Nesse período, o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Pai, mãe, casou. Bora aqui no plano espiritual, todo mundo durante o sono. Capítulo 8º, do Livro dos Espíritos, emancipação da alma. Quando dormimos, vamos bater pé na erraticidade. Para onde vamos? Para onde o nosso coração nos leva. Se é para balada, é para balada. Se é para o Vale dos Suicidas, é para o Vale dos Suicidas. Se é para trabalhos e hospitais, para trabalhos e hospitais. Bom, somos chamados lá. Tudo bem? Tudo bem. Olha,
Nós temos esse irmão aqui, que você já deve ter ouvido falar dele, foi Átila o Huno. Matou milhões de mongóis. Ele precisa reencarnar, né? E pelas características, já reencarnou várias vezes, mas ele ainda tem Vocês aceitam para ser filhos de vocês? Por quê? Porque você, Paulão, na encarnação passada fez isso, isso, isso. Você, Patrícia, na encarnação fez isso. Então vai ser bom para todo mundo. Aceita? Vai desistir ou vai continuar? Temos o livre-arbítrio. Aceito. Criança nasce, um amorzinho de pessoa, com a adolescência ele começa o quê? Matar gato, esquartejar e pendurar no varal. Estou falando de coisas que eu vi, hein? Que não foi educado de pequeno. Começou a brotar em si Átila o Huno. Quem é que segura daí para frente? Se você já não deu o norte na fase que Deus programou para você dar o norte, cuidado. Suzanne von Richthofen, a deusa, linda, amor de pessoa, né? Medidas preventivas da obsessão. Fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem, fazer o bem e não o mal. Nesse princípio encontra o homem uma regra universal de proceder mesmo nas menores ações. Prática do amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes. Ok? Para prevenir. Desobsessão. Podemos ultrapassar um pouquinho, né, Marcelo? Tá bom aí, gente? Vocês aguentam mais umas 2h30 sem intervalo para ir no banheiro? 2h30. Não, vamos rápido, vamos rápido. Até esqueci o que eu ia falar, então vamos embora, né? Desobsessão. Vou dar mais uma má notícia. Pessoal, irmãos e irmãs espíritas, ponham uma coisa na sua cabeça. Ninguém, absolutamente ninguém, expulsa espíritos. Vocês que trabalham desses negócios de mesa branca com os espíritos, dá para ir lá em casa tirar uma assombração, umas maldição? Não, não dá. Por quê? Porque assim como nós, os espíritos de qualquer grau, bons ou ruins, têm livre arbítrio. Vocês estão entendendo por que no filme do Divaldo, né, numa palestra do Divaldo, ele conta a história de um trabalho de desobsessão na casa espírita onde ele estava, e que aí o médium virou-se para o obsessor e falou assim: em nome de Jesus, sai dessa vida desse rapaz. O que o espírito obsessor falou? Em nome de Jesus, eu não saio. O que você fala depois disso, senhor dialogador? Me lembra de voltar nisso. Desobsessão, reforma moral, pessoal. A pessoa precisa se modificar. Não adianta ir na casa espírita tomar passe, tomar uns 5.000 litros de água fluidificada se você não mudar o seu jeito de ser. O Evangelho dá um exemplo, né? Bem pesado para a gente não esquecer. A gente tem uma ferida no braço, que é uma falha moral. Ok? Eu sou muito machista, eu sou muito ciumento, ou eu sou muito ganancioso, sei lá. É uma feridona. Ok? Vem um espírito inferior que ele compara a uma mosca varejeira. Porque ele se aproveita do hospedeiro, bota seu ovinho. Aí você corre lá na casa espírita, na missa, no padre, no pastor. A casa espírita chega e fala: calma, irmão, ó. Sai, meu irmão, vem pra cá. Tem um outro caminho de luz. Tira os ovinhos e fala: irmã, continue o tratamento. Irmão, continue o tratamento. O que a pessoa faz? Agora eu sarei. Bora lá pra balada. Vai pousar outra. Reforma moral, pessoal. A pessoa precisa se modificar. Vamos num exemplo mais simples. Quem não é, né? Fofoqueiro. Fala mal da vida dos outros. Esporte nacional mais praticado. Não é? Tem até aquele adesivo, né? Veículo monitorado pelas fofoqueiras do bairro.
Não é por GPS. Fala, você viu lá? O Paulo saiu de casa, acho que foi fazer outra palestra espírita, hein? Deixou a esposa sozinha aí. Porque é o de sempre, né? Para os espíritos tudo, para a família nada. Papá. Gente, isso é um campo fértil para o obsessor que vocês não fazem ideia. E todos nós fazemos um pouquinho disso. Né? Reforma moral. Conhecimento. Aprender que isso é possível, que isso existe, que isso realmente acontece, que não é coisa de filme de Hollywood. Que, aliás, os filmes de Hollywood nos arrebentam, porque eles mostram uma realidade que não é nada daquilo. Né? Uma pessoa obsediada, possuída, ela não vira o pescoço 360 graus. Ela não levita, não sobe na parede e costa. Tá? E isso causa uma... Assistência espiritual na casa espírita e no lar. Vamos falar da nossa religião, da casa espírita. Então, buscar um apoio numa casa espírita e melhorar a condição do seu lar. Como? Com o evangelho no lar. Paulão, você falou que não se expulsa espíritos. O que eu faço com aquele monte de espírito infeliz que está lá na minha casa? Reforma moral. Tem muita briga? Por causa de qualquer... É casa de italiano? Por causa de qualquer coisa, de um café morno, 3 horas de briga, falando alto. Mas nós somos assim, e falamos com a mão. Mas isso atrai espíritos infelizes. Baixa a vibração, muito cuidado. Muda isso. E como é que esses espíritos infelizes são afastados? Através da substituição. Esses espíritos não se sentem bem na presença de espíritos superiores. Então, quando você na sua casa marca um dia na semana, meia hora, para sentar todo mundo, ou se ninguém quiser, só você, abrir o evangelho, fazer uma leitura, trocar uma ideia, fazer vocês entenderem o que está escrito aqui. Eu entendi isso, entendi aquilo, tal, bacana, tal. Pô, lembra da avó tal, vamos fazer uma oração para todo mundo que passou fome, vamos, tal. Faz uma oração, tem lá sua jarrinha de água, toma sua água fluidificada, acabou o trabalho. Quando você traz essa luz para dentro de casa, os espíritos infelizes olham e falam assim, não dá mais para nós aqui não. Chegou esses caras iluminados aí, que eu, nossa, me sinto até mal na presença deles. E vão embora. Porque eles sabem que se eles não forem embora, eles serão doutrinados. Meu irmão, desculpa usar você como... meu irmão, você está aqui na casa deles? Faz tempo? Faz uns 15 anos que eu estou aqui. Briga, né? Mas você ouviu o evangelho essa noite? Nossa, você viu que bacana? Aliás, você sabe que tem um lugar melhor do que aqui, que você não precisa ficar fazendo... vem com a gente, pronto. Prece. Muita prece. Falamos do fluido cósmico universal. O ar está para a nossa voz. Vocês só me escutam porque aqui tem ar. Então, quando eu falo, minha corda vocal vibra, chacoalha o ar, vai na orelha de vocês, pega lá o tímpano, chacoalha o tímpano, aquilo vai para um nervo, vira uma correntinha elétrica, vai para o cérebro e finalmente vai para quem? Para o espírito que ali habita, para a alma. Quem entende, quem vê, quem pensa, é o espírito nosso. Né? A prece, pessoal, em silêncio, sozinho no canto do seu quarto, ela usa como caminho para chegar à espiritualidade superior o fluido cósmico universal. Muito mais rápido e muito mais eficaz. Passe, água fluidificada, evangelho no lar que já falamos. Serviço ao semelhante. O que vai de gente lá que está muito solitário, eu estou muito depressivo. Por quê? Eu estou aposentado, minha mulher ou meu marido morreu, eu ganho 30 mil reais por mês, meus filhos já não me visitam mais, eu estou numa depressão tão profunda. Vai contar historinha em hospital de criança com câncer. Compra uma coleção de livrinho, vai lá, fala, posso sentar aqui e ler historinha? Vai ver como a sua depressão vai passar rápido. Palhaços da Alegria, eu já fiz isso. Né? Amor em Gotas, Palhaços da Alegria. Quer menos? Vai falar bom dia pro teu vizinho. Você reparou que o carro está 2 dias fora da garagem?
Olha, não querendo fazer fofoca, mas seu carro quebrou, como é que você sabe? Faz 2 dias que eu não vejo seu carro na garagem. Ó, se você precisar de alguma coisa, me avisa. Eu te dou carona, vai no supermercado, tá bom? É só isso. Não é para saber que você... Sabe quando que você vai tomar antidepressivo? Beleza? Pessoal, era basicamente isso que a gente tinha para falar. Podemos dar uns 10 minutinhos de pergunta, se vocês quiserem. Vocês ficaram muito quietos. Também eu falo pra caramba também, né? Vamos perguntar? Dúvidas? No caso de meu pai, que já desencarnou, Tá, e ele também era kardecista, tá. espiritual, da casa do caminho, enfim. E minha mãe desencarnou também. E o meu pai, ele, de genética, ele tinha transtorno afetivo bipolar. Aham, E eu também tomo remédio controlado. tá, Mas estável. tá bem. Estabilizado. Não é doses máximas, Tá, né? tudo bem. É uma oscilação. Ok. A vida é feita de altos e baixos. Sim. Ninguém é feliz 24 horas por dia. Tá. Ninguém. Não. Pelo menos que eu saiba. Nesse mundo não, ele é de provas e expiações. Então, altos e baixos, né? Quando fizer pi, acabou. Uhum, Então eu tô tomando meu remédio na Certo. base correta tá, e tentando ser um ser humano melhor a cada dia que passa. ótimo. E não aumentar a dose nem diminuir. Tá. Continuar. No meu Ok. caso, Quem sabe até daqui a alguns tempos você não precisa nem mais tomar nada. Isso. Vai buscar seu equilíbrio. Psicólogo, terapeuta, né? Então. E vai fazendo desmame Tá. até que Não precisa mais. O exercício da mediunidade, por exemplo, equilibra os hormônios do corpo. Endorfina. corticóide. A caridade faz o corpo produzir oxitocina. Não precisa tomar no comprimido, vai fazer caridade. Ah, eu estou... Nervoso, muito cortisol. Então, muito cortisol, muita adrenalina, né? Eu já passei por aí onde você está. Eu já passei aí. 3 UTIs. Bom, mas você vai achar seu caminho, fica tranquilo. Perguntas? A gente aproveita que nós estamos, o tempo está curto, ninguém quer. A verdade já estourou, né? Mas... Posso falar uma coisa? Então vamos contar uma historinha de desobsessão? Então tá. Somos aquilo que pensamos. Na erraticidade, o espírito tem perninha? Não. O espírito tem músculo? Não. Tem atrito para ele andar? Como é que o espírito anda? Ele pensa e ele volita. Ele pensa. Porque o perispírito não tem órgãos. Nós só temos órgãos aqui encarnados. Ok? Tudo bem? Somos aquilo que pensamos. Fizemos uma desobsessão há um tempo atrás de uma noiva que à véspera do casamento infartou, era jovem, mas infartou e desencarnou. Ela estava há 25 anos sentada numa cadeira, no pensamento dela, na frente do vestido de noiva dela, olhando para o vestido de noiva. E quando ela incorporou no médium, não incorpora, a gente fala incorporou, mas ninguém incorpora em ninguém, isso não existe. É que fica difícil de falar. Quando ela, através do fenômeno da psicofonia, ela adquiriu sintonia com o médium, né? E se harmonizou energeticamente, começou a falar através dele, ela falava só assim: ah, que lindo que é meu vestido, eu vou casar amanhã. 25 anos. Perturbação. Por quê? Castigo de Deus. Porque ela queria. Calcou tudo que tinha na vida dela naquilo. A espiritualidade costuma nos dizer uma coisa: que a depressão é excesso de passado. Pessoal, o passado já foi. Lembra do Chico? Embora nenhum de nós possa voltar no tempo e consertar os erros do passado, todos nós podemos começar hoje e fazer um novo fim. Olha lá, até colei, hein? Né? Depressão, excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro.
Quem vai estar vivo daqui? Quem pode aqui me garantir que daqui 2 horas vai estar vivo? 2 horas, vou nem falar amanhã. Nenhum de nós pode. Né? Eu lembro que quando eu cheguei muito mal na nossa casa, fui ser atendido, estava muito mal, tinha saído 2 UTI, arritmia cardíaca, ninguém sabia porquê. E eu cheguei lá e o irmão espiritual falou, fala aí, filho, o que acontece? Meu irmão, assim, assado, a gente chora, né? E lá na energia da casa a gente chora, bota os bichos para fora e tal. Ele virou para mim e falou assim, ó, seu primeiro problema é que você não tem fé. Eu falei, como assim não tem fé? Eu sou um cara com muita fé, tô muito fé. Você não tem absolutamente nenhuma fé. Se você tivesse fé, você não estava desse jeito que você está. Segundo, ele falou, depressão é excesso de passado. O que foi. Vamos começar e fazer de novo. Ansiedade é excesso de futuro. Aí ele falou assim, e como é que vocês chamam esse dia de hoje? Eu falei, terça-feira? Ele falou, não, o dia de hoje. Eu falei, presente? Ele falou, por quê? Porque é um presente que Deus te dá todo dia. Para você é uma página em branco todo dia para você escrever o seu amanhã. Simples assim. A gente tem que ouvir isso do Espírito, né? Não basta ver no Instagram. Beleza? Mais alguma... Gente, pergunta? Nada? Tudo bem? Então tá bom. Então, Marcelão, o que você quer que a gente faça? Fazer uma oração de encerramento? Olha, pessoal, lá na nossa casa, a gente costuma, no início do trabalho, sempre fazer uma oração do Pai Nosso, né? Eu tenho um mentor espiritual que é um padre, apesar de eu não ser carola, nunca ter gostado muito da religião, mas ele é um padre, né? E pelo que eu sei, fomos padres juntos lá atrás e eu dei muito trabalho, né? Então hoje ele sempre me acompanha e às vezes ele me inspira. Mas ele sempre insiste que a gente faça sempre um Pai Nosso, tá? Então, eu vou falar algumas coisas e depois para a gente encerrar, a gente encerra com um Pai Nosso, tá bom? Então, como no começo, eu vou pedir para todos que fechem os olhos, para que todos nós possamos estar receptivos, porque essa casa de luz, essa casa de trabalho, foi preparada desde os primeiros raios de sol do dia de hoje, para receber e acolher cada um de nós de ambos os planos, da matéria e do plano espiritual, que aqui viemos em busca de conforto, de conhecimento, de informação, de um pouco mais de luz, um pouco mais de caridade por parte de todos os irmãos dos quais somos necessitados uns dos outros. É por isso que o Mestre Jesus nos ensinou que devemos nos amar ao próximo, assim como amamos a si mesmos. Portanto, deve ser um amor legítimo, um amor verdadeiro. Vamos agradecer aos irmãos benfeitores desta casa de trabalho, pelo esse trabalho maravilhoso dessa noite, pelo comparecimento de tantos encarnados e tantos desencarnados, que somaram as energias essa noite, energias que puderam ser redistribuídas, que foram equilibradas em cada um de nós e de vós, e assim possamos sair da casa com o coração cheio da luz do Pai, uma luz de muito amor que reflete no coração do Cristo planetário e inunda esta casa de trabalho de luz, enchendo os corações de cada um de nós. E que no caminho de nossas casas, de nossas moradas, possamos derramar um pouco dessa luz a cada pessoa que encontrarmos, a cada ser que vislumbrarmos, em qualquer fase de vibração. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus.